Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante para um tempo muito distante, para um evento que moldou a história da humanidade, a Torre de Babel. Preparem-se para desvendar os mistérios por trás dessa construção audaciosa e descobrir como ela se conecta com você, comigo e com todos nós, hoje. A história de Babel é mais do que tijolos e argamassa. É uma lição poderosa sobre orgulho, unidade e a sabedoria divina. A história começa em uma época em que toda a humanidade falava uma só língua, um só idioma. Imagine um mundo sem barreiras de comunicação. As pessoas viviam juntas, unidas em um propósito comum. Mas esse propósito, infelizmente, se desviou. A humanidade, unida em seu idioma, decidiu construir uma torre que chegasse aos céus. Não era apenas uma torre qualquer, era um símbolo de seu poder, de sua ambição, uma demonstração de sua capacidade de alcançar a grandeza sem Deus. Eles queriam se tornar como Deus, alcançando a imortalidade através de sua própria força. A ousadia era imensa, a arrogância, palpável. A construção, grandiosa. A ambição, desmedida. Eles se esqueceram de quem realmente era a fonte de todo o poder, de toda a criação. Deus observava tudo. Ele via o coração da humanidade, sua busca pelo poder próprio, seu esquecimento da reverência e da adoração que lhe era devida. Deus, em sua infinita sabedoria, percebeu o perigo dessa união desvirtuada, esse orgulho desmedido. A torre não era apenas uma construção física, era um monumento à desobediência e à arrogância. Deus viu que a humanidade, em sua unidade, estava se afastando dele. A construção da torre representava uma tentativa de usurpar o lugar de Deus, de se autoproclamar como deuses. Deus não poderia permitir que isso acontecesse. Ele não buscava restringir a humanidade, mas sim guiá-la em direção a um propósito maior, a um relacionamento verdadeiro e autêntico com Ele. Então, Deus interveio. Ele confundiu a língua de toda a terra. De uma só língua, surgiram muitas. O que antes era uma unidade harmoniosa, tornou-se uma confusão de idiomas. Imagine o caos. Pessoas que não conseguiam se entender, projetos interrompidos, a grandiosa torre inacabada. A comunicação, antes um elo, agora era uma barreira. A construção parou, abruptamente. O sonho de alcançar os céus, se desfez como areia pelas mãos. A ambição desmedida, foi frustrada. A arrogância, silenciada. Deus não destruiu a humanidade, mas sim a dispersou. A confusão das línguas resultou na dispersão dos povos por toda a terra. Famílias, antes unidas, foram separadas e espalhadas para diferentes regiões. Deus, em sua sabedoria, permitiu que a humanidade se espalhasse, povoando a terra e estabelecendo novas culturas e nações. A dispersão foi um ato de Deus, não de punição, mas de redirecionamento. Ele estava guiando a humanidade para um caminho diferente, um caminho que envolvia a diversidade e a individualidade. A unidade forçada havia dado lugar a uma diversidade guiada pela sabedoria divina. A dispersão, embora pareça um castigo, foi na verdade uma oportunidade para o crescimento e a descoberta. Deus, ao confundir a língua, não queria que a humanidade sofresse. Ele queria que aprendesse uma lição vital, a humildade. A história de Babel é um lembrete de que a verdadeira grandeza não vem do orgulho, mas da submissão a Deus. A verdadeira unidade não é uma unidade forçada, mas uma unidade baseada no amor e na obediência a Deus. A verdadeira força não reside em nossos próprios esforços, mas na força que vem de Deus. A história de Babel é um chamado para a humildade e para reconhecer a soberania de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Apesar da dispersão, Deus não abandonou a humanidade. Ele continuou a trabalhar em seus corações, guiando-os e moldando-os. A história de Babel nos ensina a importância de buscar a unidade em Deus, não em nossos próprios esforços. Devemos lembrar que somos todos filhos de Deus, unidos por um propósito comum, adorar e glorificar o seu nome.
A diversidade de culturas e línguas não deve nos separar, mas sim enriquecer nossas vidas e nos ensinar a respeitar e amar os outros. A mensagem da Torre de Babel é uma mensagem atemporal. Ela nos lembra que o orgulho precede a queda e que a verdadeira grandeza vem da humildade e da obediência a Deus. Devemos sempre procurar a direção de Deus em nossas vidas e reconhecer sua soberania em todas as coisas. A história de Babel não é apenas uma história do passado, é uma história que continua a se desenrolar em nossos dias. A busca pelo poder e pela grandeza sem Deus é uma armadilha que muitas vezes nos leva à destruição. A história de Babel nos adverte contra a ambição desmedida e o orgulho que cega nossos corações. Devemos sempre lembrar que somos criaturas de Deus e que nossa verdadeira força vem dele. A história de Babel nos ensina a importância da humildade, da obediência e da busca pela unidade em Deus. A Torre de Babel é um lembrete de que a verdadeira unidade vem de Deus, não de nossos próprios esforços. Devemos sempre buscar a sua direção em nossas vidas e reconhecer sua soberania em todas as coisas. A história de Babel é uma mensagem de esperança, um chamado para a humildade, a obediência e a busca pela unidade em Deus. A história de Babel é um testemunho do amor e da graça de Deus para com a humanidade. Deus, em sua sabedoria, usou a confusão das línguas para dispersar a humanidade e permitir que ela povoasse a terra. A dispersão das nações não foi uma punição, mas uma oportunidade para o crescimento e a descoberta. Deus não abandonou a humanidade, mas continuou a guiá-la e a moldá-la. A história de Babel é uma mensagem de esperança, um chamado para a humildade, a obediência e a busca pela unidade em Deus. A história de Babel é um lembrete de que a verdadeira grandeza vem da humildade, da obediência a Deus e da busca pela sua vontade. Devemos sempre procurar a sua direção em nossas vidas e reconhecer sua soberania em todas as coisas. A história de Babel é uma mensagem de esperança, um chamado para a humildade, a obediência e a busca pela unidade em Deus. A história de Babel é um testemunho do amor e da graça de Deus para com a humanidade. A confusão das línguas, embora pareça negativa, foi um meio de Deus para a dispersão e o povoamento da terra. Ele não quis separar a humanidade, mas sim guiá-la para diferentes caminhos, permitindo o desenvolvimento de diversas culturas e línguas. Deus, em sua sabedoria, permitiu que a diversidade florescesse, enriquecendo a experiência humana. Deus não abandonou a humanidade após a construção da Torre de Babel. Ele continuou a trabalhar com cada nação, guiando-as e moldando-as de acordo com seu plano. A história de Babel não é uma história de derrota, mas sim uma história de redirecionamento e de novas oportunidades. Deus continua a trabalhar em nossos corações, guiando-nos para um propósito maior. A história de Babel é um chamado para a humildade e para o reconhecimento da soberania de Deus. Devemos sempre lembrar que somos criaturas de Deus e que nossa verdadeira força vem dele. A história de Babel é uma mensagem de esperança, um chamado para a humildade, a obediência e a busca pela unidade em Deus. A dispersão da humanidade após a Torre de Babel permitiu que o Evangelho de Jesus Cristo fosse levado a todas as nações. Deus, em sua sabedoria, usou a confusão das línguas para espalhar a mensagem da salvação por todo o mundo. A história de Babel é um testemunho do amor e da graça de Deus para com a humanidade. Deus perdoou a humanidade após a construção da Torre de Babel. Ele não os destruiu, mas sim os dispersou e continuou a trabalhar em seus corações. A história de Babel é um testemunho do amor e da graça de Deus para com a humanidade. Deus sempre busca a reconciliação com seus filhos. Apesar da dispersão, a família humana continua unida em Deus. Deus é o nosso Pai Celestial e nós somos todos irmãos e irmãs em Cristo. A história de Babel nos lembra da importância das relações humanas e da necessidade de buscar a unidade em Deus. A história de Babel nos chama a servir a Deus e aos outros. Devemos usar nossos talentos e habilidades para glorificar a Deus e para ajudar os outros. A história de Babel é um testemunho do amor e da graça de Deus para com a humanidade.
A beleza da diversidade cultural é um reflexo da sabedoria e da graça de Deus. Deus criou a humanidade em sua imagem e semelhança, e Ele se alegra na diversidade de culturas e línguas. A história de Babel é um testemunho do amor e da graça de Deus para com a humanidade. Devemos respeitar e tolerar as diferenças culturais e linguísticas. Devemos amar os outros como a nós mesmos, independentemente de sua origem ou cultura. A história de Babel é um testemunho do amor e da graça de Deus para com a humanidade. Apesar das diferenças culturais e linguísticas, somos todos unidos em Cristo. A história de Babel nos lembra da importância da unidade em Cristo e da necessidade de buscar a unidade em Deus. A história de Babel é uma mensagem de esperança. Apesar das dificuldades e dos desafios, Deus continua a trabalhar em nossos corações, guiando-nos e moldando-nos. A história de Babel é um testemunho do amor e da graça de Deus para com a humanidade. Devemos orar e meditar na palavra de Deus. Devemos buscar a sua direção em nossas vidas e reconhecer sua soberania em todas as coisas. A história de Babel é um testemunho do amor e da graça de Deus para com a humanidade. Devemos buscar a justiça e a paz em nossas comunidades. Devemos amar os outros como a nós mesmos e trabalhar para construir um mundo melhor. A história de Babel é um testemunho do amor e da graça de Deus para com a humanidade. A história da Torre de Babel é um lembrete poderoso da importância da humildade, da obediência a Deus e da busca pela unidade em Cristo. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar a direção de Deus em nossas vidas. Que possamos construir um futuro melhor, baseado no amor, na justiça e na paz. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deus abençoe a todos vocês.